Boa noite, meus irmãos. Que dia, né? Que dia frio, chuvoso, mas que bom que você está aqui na casa do Senhor. A minha oração não é outra senão que o que Deus falou para mim, o que Deus tocou no meu coração para falar, também toque o seu coração nessa noite. Amém? Que essa seja a tua oração também. Aos que estão do outro lado também, sintam-se bem-vindos. Compartilhe o link do YouTube para que outras pessoas também ouçam essa mensagem. Curta também o vídeo, né? Para que esse vídeo, esse sermão possa também ir a outros lugares. Há alguém aqui, eu estava lá fora, eu estava ali atrás, não vi. Há alguém aqui que está nos visitando a primeira vez? Também quero cumprimentar. Visitando a primeira vez? Sim? Tudo bem? Seja bem-vindo. Mais alguém? Seja bem-vindo, meus irmãos. Tá bom? Seja sempre bem-vindo aqui. A irmã Rita já tratou muito bem eles, né? Imagino. Voltem mais vezes, tá? Voltem mais vezes. Eu sou o pastor William, sou pastor da área de evangelismo. E hoje nós temos como título desse sermão, o título: O que você não sabia sobre o Salmo 23. Sabe que eu costumo dizer que os capítulos ou os textos da Bíblia mais conhecidos são os menos entendidos. Geralmente o capítulo ou o texto, né, da Bíblia que a gente diz assim, eu conheço bem, né? No ano bíblico a gente passa rápido, né? Já conheço esse texto. São os que menos a gente para prestar atenção e estudar de fato. Por isso meu desejo aqui é mostrar para vocês, né? Algumas coisas interessantes aqui dentro desse salmo, o Salmo 23, talvez o salmo mais amado da Bíblia, né? O salmo mais amado de todos os salmos. Antes, podemos fazer uma oração, mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a leitura da palavra? Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque temos hoje a oportunidade de ler, ouvir e também sermos desafiados a colocar em prática aquilo que formos ler, Senhor. Peço humildemente que o Senhor me use nesta noite para transmitir a Tua palavra e nos ilumine, Senhor, para a compreensão dessa palavra tão importante a nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, Salmo 23. Você está em casa também? Abra sua Bíblia. Salmo no capítulo 23. Eu não sei para os irmãos, mas para mim está um pouquinho alto o som. Você poderia diminuir um pouco? Eu agradeço. Aqui eu estou ouvindo bem alto. Salmo capítulo 23, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém, irmãos? Encontraram aí? Salmo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Eu quero começar mostrando para vocês aqui a estrutura deste salmo. Esse salmo tem uma estrutura, e quando a gente entende a estrutura, quando a gente entende a forma do texto, a gente consegue compreender melhor o conteúdo do texto. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é de Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 tem um padrão, tem uma forma, com as repetições, né? E houve tarde de manhã, e viu Deus que era bom, e assim se fez. Uma forma, um padrão da criação, dos 6 dias. Aí quando chega no 7º dia, Deus ele faz outra coisa. O autor do texto, né? Ele agora quebra esse padrão, dizendo o seguinte: os 6 dias é uma coisa, agora o 7º dia é outra, é algo especial. Então a forma do texto, ela mostra também o conteúdo, o que o autor quer passar. O mesmo serve para esse texto aqui de Salmo 23. Veja na tela, junto comigo. A estrutura do Salmo
como eu coloquei ali, ela tem estrutura A, A1, A2, B, B1 e C. Então começa com o Senhor é meu pastor. A presença do pastor, né, desde o início ali. O Senhor é meu pastor, a presença dele é o A. Seguindo de pastos, águas e refrigério, seriam as provisões de Deus. As provisões do pastor para a ovelha. O C está no meio, né, no centro do salmo, seriam as veredas da justiça. O vale da sombra da morte são os caminhos, a jornada dessa ovelha. A1, tu estás comigo. Está vendo que o A1, A2, o A, A1 e A2 são a mesma coisa? É a presença do pastor. Tu estás comigo. Então no meio do texto ali tem a presença do pastor. B1, de novo as provisões, o bordão, o cajado, a mesa, o óleo, o cálice, a bondade e misericórdia. E A2, no fim, habitarei na casa do Senhor, a presença do pastor. Tá? Queria dar esse panorama geral para vocês, né, primeiro, para que a gente possa então entrar no texto, um por um. Eu quero começar com você, no verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu imagino que dos versos aqui, desse salmo, o que a gente mais pode explorar é esse texto aqui, e talvez o menos compreendido. Uma outra tradução, uma melhor tradução seria: o Senhor que é meu pastor, o Senhor que é meu pastor, não faltará para mim. Adonai roi lo ersar no hebraico. O Senhor que é meu pastor não faltará para mim. Aqui o texto não está falando das providências, está falando da presença do pastor. O Senhor que é meu pastor, ele não vai faltar para mim. Não as coisas não vão faltar, mas Ele não vai faltar para mim. Claro que durante todo o salmo vai falar de provisões, mas essa parte aqui, o Davi ele começa falando que o Senhor que é meu pastor, ou meu amigo íntimo, em outra tradução também, meu amigo íntimo, ele não vai faltar comigo. E quando a pessoa é a minha amiga íntima, né, eu não procuro aquilo que ela pode me oferecer, certo? Se você tem algum amigo que diz amigo íntimo, e essa pessoa ela sempre quer tirar uma vantagem sobre você, na verdade ela não é sua amiga, ela é outra coisa. O amigo íntimo, ele quer a sua presença, não é? Quer a sua presença. Esse fim de semana vai vir minha mãe para o meu aniversário. E ela falou para mim assim: William, teu presente é eu indo aí, né? Teu presente é a minha presença. E realmente é isso. Para mim, o que importa é a presença dela comigo. Então, ao você entender isso, talvez você sinta, insatisfeito. Porque muitas vezes você podia estar pensando, poderia ser os dois, né? Podia ser os dois, a presença dele e as provisões, aquilo que eu quero para a minha vida. Para muitos, o que importa sobre Deus é o que Ele pode prover, e não simplesmente a presença dele. Muitas vezes buscamos mais a mão de Deus do que a sua presença, do que a sua face. Isso revela a qualidade, muitas vezes, da nossa relação com Deus. Muitas vezes buscamos mais a mão de Deus, aquilo que Ele pode prover, aquilo que Ele pode me conceder, do que a presença dEle. Então o que está falando aqui, o salmista está dizendo é que o Senhor, Ele não vai faltar comigo. Ele começa assim, e antes mesmo de passar pelo vale, antes mesmo de passar pelos pastos verdejantes, Ele já é meu pastor. Ele já é meu pastor. Para apreciar a beleza e o significado dessa figura do Senhor como pastor, é preciso também conhecer o perigo do deserto da Judéia. É o contexto cultural que o salmista está dizendo aqui, né? O perigo do deserto da Judéia é a estreita ligação entre o pastor e a sua ovelha. O verso 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. As ovelhas, né, naquele tempo, eram apacentadas em pastagens férteis. As ovelhas, elas dependiam do pastor para o pasto, para encontrar as pastagens e para encontrar água. Os pastores também providenciam abrigo, cuidados médicos e auxílio no nascimento dos filhotes. Em outras palavras, em resumo, as ovelhas, elas praticamente não sobrevivem sem a ajuda do pastor. E como somos dependentes, não é mesmo? Como somos dependentes do Senhor. A gente muitas vezes acha que pode viver sem Deus. Não, isso aqui eu dou conta, né? O meu trabalho eu dou conta, com a minha família eu dou conta, o meu temperamento eu dou conta. Mas nós somos como ovelha. Somos como ovelhas dependentes do pastor para tudo.
somos muito dependentes. Mas o Senhor é nosso pastor, Ele sempre estará conosco. Leva-me para junto das águas de descanso. Ainda no verso 2. O bom pastor, ele conduz suas ovelhas junto às águas de descanso, a fim de se preparar diante das dificuldades do caminho. Portanto, Deus ele oferece momentos de refrigério para que o ser humano esteja apto para enfrentar as duras batalhas do cotidiano. Se hoje você vive em pastos verdejantes, né, e águas de descanso, está tudo bem, se prepare, porque o vale da sombra da morte pode chegar na sua vida. Deus ele concede a nós momentos de refrigério para nos preparar para momentos de tristeza também. Aqui, refrigério, né? Refrigério junto com a alma, né? Refrigera a minha alma. A palavra refrigerar no grego, iatria e alma, psique, junto da psiquiatria. Deus como um psiquiatra divino, né, que traz refrigério e restauração à alma. Deus é o nosso psiquiatra. E talvez alguns de nós, né, precisamos de refrigério hoje. Precisamos de refrigério na nossa vida, estamos passando por dificuldades, por problemas difíceis. E Deus, Ele é nosso psiquiatra, disposto a nos dar refrigério à alma. Amém? Se você está passando por momentos difíceis, Deus, Ele quer ser o seu psiquiatra, trazendo você um refrigério. Basta que você tenha esse texto aqui como sua oração. Senhor, eu preciso de refrigério. Seja o meu refrigério, seja o meu psiquiatra. Se você fizer dessas palavras sua oração, você terá então refrigério. A mensagem continua no verso 3. Guia-me pelas veredas da justiça. Em outras palavras, literalmente, as veredas, né, são trilhos de carroça, caminhos amplos e bem marcados, que as ovelhas pudessem seguir com facilidade. Esses trilhos, né, eles são trilhos ali para que as ovelhas elas não se percam. E é um trilho que o pastor ele vai guiar. Os que conhecem o território difícil da Judéia, do deserto da Judéia, sabem quanto tempo se gasta e quantos danos se sofrem ao cruzar a região montanhosa cortada de vales profundos. E essa muitas vezes é a realidade de nossa vida. Andamos por vales profundos, situações da nossa vida onde a gente não sabe muito bem o caminho certo, o caminho a percorrer, mas nosso pastor que está conosco, que está presente, ele vai nos delimitar o caminho bem marcado, trilhos de carroça mesmo, bem marcadinhos para que a gente siga esse caminho. As veredas da justiça, os caminhos do Senhor sempre são muito claros, sempre são muito claros. Agora, pastor, onde que eu encontro os caminhos do Senhor? Como é que eu sei os caminhos do Senhor? Aqui está a revelação, os trilhos de carroça está na palavra. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é o que nos traz, o que nos direciona, o que nos traz o caminho, o que nos mostra o caminho. É a palavra do Senhor. No meio desse salmo, talvez esteja a parte mais sombria, né? É a parte mais sombria e mais interessante também. Verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Nos tempos de Davi, a referência deveria ser um vale estreito entre Jerusalém e Jericó. Esse vale da sombra da morte pode ser uma referência a esse cânion que tinha entre Jerusalém e Jericó, com 7 quilômetros de cânions, alguns tendo paredões de 450 metros de altura e apenas 3 metros de largura. Vou mostrar para você uma foto, uma ideia para vocês terem. Né? Olha os paredões aqui, esses cânions lá em Israel. E a situação era a seguinte: dentro desses cânions, nessas cavernas, né, se escondiam animais selvagens, prontos para atacar uma ovelha desavisada. E o pastor então ele guiava as ovelhas por meio desses vales. Interessante, veja como que interessante que o pastor ele conduz para esse vale. Agora, que bom pastor é esse que deixa a ovelha numa situação dessa, uma situação de ameaça? Por que um bom pastor iria expor suas ovelhas a esse perigo? O vale da nossa vida muitas vezes é inevitável, porque faz parte do caminho, faz parte da jornada, o vale. E Deus,
ele sempre tem um propósito no vale. Deus sempre tem um propósito no vale. Se é o pastor que está te conduzindo para o vale da sombra da morte, ou vale da escuridão, Deus ele tem um propósito naquele vale. Sombra da morte, ele pode traduzir por escuridão. A escuridão, os perigos, o sofrimento. Escute bem, a escuridão, os sofrimentos, os perigos não significam a ausência de Deus. O vale da sombra da morte que nós podemos passar não significa a ausência de Deus. Muitas vezes pode ser o contrário. É porque Deus, ele está contigo e ele, na sua misericórdia, na sua soberania, ele vai providenciar o vale, porque ele pode ter um propósito no vale. Muitas vezes o vale pode ser a providência que precisamos, porque no vale é no vale que Deus ele pode nos dar a oportunidade de entender que a gente é dependente mesmo. Porque quando a ovelha ela passava no meio desses cânions, nas cavernas se escondiam os animais selvagens, o pastor ele tinha o que na mão? Tinha o que na mão, meus queridos? O bordão e o cajado. O bordão ele tinha de 60 a 90 centímetros, né, com ponta de metal, para afugentar os animais selvagens. E o cajado comprido e torto, para resgatar as ovelhas que se desviassem. Ou seja, ainda no vale, eu tenho a providência divina. Meu querido, se você está no vale, primeiro, isso não significa ausência de Deus. Segundo, se você está no vale, Deus ele vai garantir, ele vai prover para você. 2 quarta-feiras atrás eu falei um pouco sobre isso. Deus ele sabe do que a gente necessita, e Deus, como um ser criador, como um pai, naturalmente ele vai prover o que necessitamos. Agora, alguns vales são resultado de nossas escolhas. Alguns vales podem ser frutos e consequência daquilo que escolhemos. E uma história que eu quero contar para vocês, para exemplificar isso, é a história de uma ovelha que meu tio tinha. Meu tio, ele tem algumas ovelhas lá em Mafra, que fica ali na divisa com o Paraná, divisa com o Rio Negro. E certa vez, ele perdeu de vista uma ovelha. E essa ovelha ela estava doente. Essa ovelha ela foi para outros caminhos. Ela se afastou do rebanho. E meu pai perguntando, né, para o meu tio, né, perguntando, questionando por que essa ovelha tinha afastado, né, se afastado do rebanho. E ele disse, porque quando a ovelha fica doente, ao invés de ela vir até mim, ao invés de ela ir até o rebanho, quando ela mais precisa, ela se afasta. E depois de muita procura, alguns dias depois, essa ovelha foi encontrada, só que morta numa vala, porque estava doente. Então, muitas vezes a nossa morte espiritual, ou os vales que a gente enfrenta na vida, são os vales não que o pastor nos guiou, mas são os vales que, pela nossa teimosia, pela nossa independência, esses vales foram caminhos que nós percorremos, que nós decidimos percorrer, porque os caminhos de Deus, as veredas da justiça são muito claros, mas quando você decide sair desse caminho e ir para outro vale, Deus então ele deixa você à mercê das suas próprias decisões, à mercê das suas próprias consequências. Será que eu estou falando para alguma ovelha desgarrada, alguma ovelha que está longe dos caminhos do Senhor, e que ao invés de, no momento mais importante, no momento que você mais precisa do pastor, você está longe dele, assim como Adão e Eva, quando pecaram, se distanciaram mais de Deus, enquanto Deus estava ali à procura das ovelhas. Veja, na sua misericórdia, Deus ele permite que a gente tenha liberdade, faça o que a gente bem entender, Ele não pode nos obrigar. Mas se você está doente espiritualmente, ou está longe dos caminhos de Deus, e ainda não percebeu que longe desse caminho você em algum momento vai acabar sendo atacado por algum animal selvagem, é hora de voltar. É hora de voltar ao rebanho, voltar aos caminhos de Deus,
voltar aos braços do bom pastor. Portanto, eu repito, o vale que o pastor nos conduz, aquele vale que o pastor está com a gente, a presença dele está com a gente, esse vale é a providência de Deus. Esse vale Deus está conduzindo, fique tranquilo. Os vales que Deus está com você são para o bem, são para a tua salvação. Agora, você precisa avaliar se esse vale que você está passando, seja na família, seja com seu filho, com a sua esposa, essa escuridão, esse sofrimento no trabalho, com o dinheiro, com o seu temperamento, qualquer que seja, você tem que avaliar se esse vale é consequência das suas decisões, é consequência da sua teimosia, é consequência da sua rebeldia. Portanto, avalie, se você está passando por um momento difícil, avalie se esse vale é uma coisa ou é outra. E todo aquele que chama, que roga a presença de Deus, sempre é atendido. Sempre é atendido. Se hoje você precisa da presença dele, Deus, ele estará com você. A ovelha, dentro do vale da escuridão, ele só consegue pensar, só consegue ver a escuridão. Senhor, eu não consigo ver mais nada, não consigo ver uma luz no fim do túnel, não consigo ver a saída desse vale. Mas o pastor, ele conhece o caminho e ele sabe o que está no caminho, ele sabe o durante e também sabe o que está à frente daquele vale. O bordão e o cajado são indícios da presença do pastor e mostram que ele está pronto a socorrer a qualquer momento. Qualquer momento. O bordão e o cajado do Senhor me consola, me protege. Creia nisso, simplesmente creia. O salmista continua: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa, de novo, a providência de Deus, preparar uma refeição. O óleo, no fim do dia, o pastor, ele esfregava um óleo nas ovelhas, né, nos cortes, nos arranhões das ovelhas, e lhes oferecia a água do próprio cálice para matar a sede delas. E eu consigo só lembrar da história do meu tio, né? Enquanto aquela ovelha que estava doente, ao invés de vir para o pastor e ser cuidada, ser tratada, não, ela fez o contrário. Ela fugiu para longe do pastor. E o salmista encerra, essa parte mais linda: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A palavra habitar, né, e a casa do Senhor remete ao templo. E quando a gente vai no Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus, né, que o Senhor vai tabernacular conosco, com os santos, para todo sempre. Não importa em que momento você esteja passando, escute aqui, meu irmão, não importa em que momento você esteja passando, seja no vale da sombra da morte, ou seja em pastos verdejantes, nós viveremos para sempre com o Senhor. Nós viveremos para sempre. Aquele que crê em Deus, olha além de sua comunhão com Ele nesta vida, e contempla a comunhão eterna com Ele no porvir. Portanto, se eu posso resumir esse salmo aqui em 7 declarações. 7 declarações eu quero mostrar para você, para a gente poder concluir aqui. Essa mensagem é muito curta, mas o meu objetivo aqui é ser bem profundo. Eu vou mostrar para você, eu coloquei aqui, eu trouxe para você. Primeira, a gente vai recapitular algumas coisas, né? Primeira aplicação aqui desse salmo é que, de acordo com a estrutura, veja a estrutura novamente. O que está primeiro aqui? O Senhor meu pastor, a presença dele. O que está no meio? Tu estás comigo, a presença dele de novo. E no final, habitarei na casa do Senhor, a presença, ou seja, no começo, durante e no final desta vida, eu tenho a garantia da presença do meu bom pastor, na presença do Senhor. Desde o começo, no meio e no final. Você diz amém? É isso que o salmista está dizendo, ao fazer essa estrutura, ao estruturar esse salmo, ele colocando no início, no meio e no final, ele está dizendo aqui, ó,
o cerne desse salmo aqui é mostrar que a presença do Senhor, muito mais do que a provisão, é a presença do Senhor contigo. Desde o início, no meio, durante e até o final. O segundo, antes de passar o segundo, muitas pessoas podem pensar, mas eu não sinto que Deus está comigo. Pastor, eu não sinto que Deus, Ele está presente comigo. Mais importa o que está revelado do que a nossa compreensão da realidade. Vou repetir. Mais importa o que está revelado do que a nossa compreensão da realidade. Do que a nossa compreensão, nosso sentimento sobre a realidade. Segunda conclusão aqui desse salmo. As providências de Deus acontecem em momentos tranquilos e em situações de ameaça, em situações difíceis, em situações de perigo. As providências de Deus acontecem em todos os momentos. E eu repito, o vale pode ser uma providência de Deus na tua vida. O vale pode ser uma providência de Deus na tua vida. Terceiro, Deus não nos priva de situações difíceis. Deus não nos priva de situações de escuridão. Quarto, Deus quer que andemos nos caminhos que Ele nos conduz, mesmo que pareça difícil, simplesmente confie na direção dEle. Mesmo que seja difícil, mesmo que não faça sentido, Ele quer conduzir nos caminhos que Ele determinou para você, que Ele delimitou para nós. Os caminhos de justiça. E eles são muito claros, muito claros. Diferente do inimigo, que ele leva você para passear, ele quer te levar para o abismo, só que ele não manda você se jogar do abismo. Ele começa um caminho com você e ele vai descendo cada vez mais com você, até você estar no abismo, cada vez mais longe do pastor. Mas com o nosso bom pastor, ele mostra, certamente, ele nos conduz para o caminho, e o final desse caminho é o mais importante, é habitar com o Senhor para sempre. O quinto, o Senhor, nosso bom pastor, Ele garante a sua presença e a providência somente dentro do caminho que Ele delimitou a nós. É somente no caminho que Ele delimitou a nós que Ele pode garantir a providência dEle. Porque Ele não pode prover para você a proteção, não pode prover para você aquilo que você necessita se você sai desse caminho. Porque Ele no seu amor, na liberdade que Ele nos concede, Ele não pode tirar a sua liberdade. Ele agora deixa você à mercê das suas decisões, das consequências das suas escolhas. Portanto, a providência, a presença do Senhor é garantida dentro do caminho que Ele delimitou a nós, dentro do caminho que Ele está guiando. Sexto, o reconhecimento da dependência acontece no vale da escuridão. O reconhecimento da dependência, que nós somos dependentes de Deus, muitas vezes vai acontecer somente no vale da sombra da morte. E é por isso que Deus, Ele vai muitas vezes providenciar um vale para você, vai providenciar um momento difícil na sua vida, para que você se sinta tão dependente dEle e chegue tão mais perto dEle, porque Ele te ama tanto que Ele não pode conceber a ideia de você não estar no céu com Ele. Porque nesse processo, nessa jornada que você precisa passar, nessa jornada você precisa aprender dEle, aprender a depender dEle, para que então o final aconteça, que é habitar na casa do Senhor para todo sempre. Essa é o maior objetivo de Deus. Esse é o alvo de Deus para a sua vida, é habitar na casa do Senhor para todo sempre. E sétimo e último, a jornada desta vida não é para sempre, mas a sua presença é. Vou repetir, a jornada desta vida, os passos verdejantes da sua vida, os bons momentos da sua vida, os vales da sombra da morte dessa vida, os problemas dessa vida, a jornada, os caminhos, não são para sempre. Tudo que a gente conquistar aqui, viver aqui, sofrer aqui, os amores daqui, não é para sempre. Mas a sua presença, a presença do bom pastor, é para sempre. No final, o que importa é isso, acima de tudo. É a presença do Senhor, do início ao fim.
você vê que na estrutura, o que geralmente está no meio dessa estrutura quiástica, de um quiasmo na Bíblia, é o que é mais importante. Deus, Ele quer trazer a você, Ele quer levar você num caminho, numa jornada, para aprender dEle, para aprender a depender dEle, para entender que Ele é seu pastor, e então, no final, você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o objetivo de Deus. Portanto, quero ler o último texto com você, que está em Romanos 8, verso 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, que os vales da sombra da morte do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Você diz um amém? Eu não sei em que ponto, em que aspecto o Espírito Santo falou com você nessa noite. Eu não sei em que aspecto aqui você precisa melhorar, você precisa tratar com Deus. Mas qualquer que seja, você esteja aberto a ouvir a voz dEle. Lembre-se, o Senhor é teu pastor e Ele não vai faltar contigo. Ele não vai faltar comigo, seja do início, durante essa vida e até quando nós habitarmos para sempre na casa do Senhor. É isso que mais importa. Será que nós podemos fazer que esse salmo seja uma oração para nós hoje? Você quer ler comigo? Você quer ler comigo esse salmo mais uma vez em voz alta e fazer dele uma oração? Tendo todas essas questões em mente, você orar junto comigo esse salmo aqui? Pode abrir sua Bíblia em Salmo 23. Vamos fazer disso uma oração nesta noite. Pode ler comigo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é a nossa oração nesta noite, e fazemos em nome do nosso bom pastor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom restante de semana. Que teu pastor seja com você todos os dias.